Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminatis e hoje a gente vai falar sobre runas. Esse já era um assunto que todo mundo estava pedindo faz muito tempo e o Ulisses foi cavar uma especialista e hoje vai ser uma palestra muito importante porque ela não dá palestra em lugar nenhum, só dentro da Rosa Cruz, da Mork, da Tom e das ordens secretas. E hoje a gente conseguiu arrancar para fazer uma palestra para a gente e hoje vai ser uma noite muito bacana. Mas antes de chamar a nossa convidada, em nome do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. História da mitologia nórdica é sempre bom, né? Então, vamos aprender um pouco. Pelo Conexão Pagã, André Correia. Saudações, seres humanos. Hoje eu estou muito feliz com esse tema. É um tema que eu tenho muito interesse, assim, desde sempre. Conheço pouquíssimo, estudei bem pouquinho no começo da jornada, há uns 20 e tantos anos atrás, e vai ser muito legal revisitar tudo isso e saber onde que as runas se tornaram oráculo e deixaram de ser somente letras. Assim, acho muito legal esse assunto. E diretamente da editora Hércules, minha irmã querida Rosa Maria Bastos. Bom, eu estou aqui para prestigiar a minha grande amiga Lígia, que realmente dá uma palestra maravilhosa e esclarece tudo para a gente sobre runas. Acho que é a pessoa do momento no Brasil para esse assunto. Não tem outra. E do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Salve, pessoal. Boa noite a todos. Hoje nós vamos aprender bastante com a minha irmãzona querida aqui, com a Lígia. E eu vou aproveitar esse momento agora para falar o currículo dela e apresentá-la aqui para vocês. Então, só para vocês verem com quem vocês estão falando. A Lígia, ela é engenheira química, com pós-graduação em meio ambiente e especialização na Alemanha. Ela fez mestrado, doutorado e pós-doutorado na Universidade de São Paulo, na USP. A experiência profissional dela é na parte de gestão pública e meio ambiente. Ela é coordenadora, pesquisadora e docente em cursos de meio ambiente. Ela é membro da Rosa Cruz Amorque desde 1991 e da TOM, da tradicional Ordem Martinista, desde 2017, e a minha irmã gêmea lá nos trabalhos da TOM. Atualmente ocupa o cargo de arquivista na Heptada Martinista São Paulo. Docente e pesquisadora da Universidade Rosa Cruz Internacional, é isso, Lígia? Da URCI. Com trabalho em andamento intitulado Estudo comparado entre a tradição rúnica e a tradição da Ordem Rosa Cruz Amorque. Irmã Lígia, seja bem-vinda ao Projeto Mayhem. Boa noite a todos, obrigado por essa oportunidade, Marcelo, demais fráteres e sorores, irmãos e irmãs desse canal, e todos, né, que estão presentes, que têm feito esse programa e esse projeto aqui maravilhoso, né? Que todo mundo que a gente, quando fala do MEI, todo mundo, nossa, conheço, adoro, curto, né? Eu espero que tenha bastante sucesso. Eu espero hoje fazer, assim, uma boa apresentação aí das minhas runas e que seja uma noite de bastante aprendizado, de bastante coisas leves, de bastante alegria, porque o conhecimento sempre deve trazer alegria para a nossa alma, né? Porque, afinal, ele tira esse véu aí que as trevas, né, da ignorância trazem. Então, essa é a nossa maior missão aqui na Terra, né? É levar a luz. E eu já vou falar meu bordão, tá, irmão Marcelo, que eu sempre falo, é com muita alegria que venham somar a minhas luzes, as luzes de vocês nessa noite, né? Então, é isso. Oh, fantástico, Sorori, mas você sabe, como vocês já são fãs do Mayhem, então você já sabe que antes de dar palestra, a gente vai perguntar como é que você chegou até aqui, né? Que você estava criança, hoje o Robson não veio, né? Então não dá nem para brincar, né? Que ia na igreja, estava com a hóstia, menos o André, que fazia pacto com o Satã quando era criancinha, mas todos nós aqui, a gente frequentava a igreja, essas coisas. Como é que você chegou na Rosa Cruz, runas, e caiu nessa, assim? Porque, pô, entrando junto com o Ulisses, 1991, tem gente que está assistindo aqui que não era nem nascido nessa época, né? Então, como é que foi a tua trajetória?
É verdade. Então, assim, meus pais católicos, né? Meu pai era militar, minha mãe, ela já trabalhava fora numa época que não era, as mulheres não trabalhavam fora, não era que nem hoje, né? Que já é até uma rotina isso, né? Mas, então, quando começou isso? Quando eu tinha 4 anos, minha mãe me alfabetizou, porque eu era uma criança muito irrequieta, né? E ela também era professora, falou, filha, eu vou te alfabetizar para você não vir com tanta pergunta, que eu queria saber tudo. Aí, à medida que ela me alfabetizou, também ela comprava um monte de livro para eu ler, para eu deixar todo mundo quieto. Mas a Ordem Rosa Cruz entrou na minha vida quando eu fiz 6 anos e a minha professora de piano, que era Rosa Cruz, eu também era irrequieta nas aulas, e ela começou a me contar aquelas historinhas, né? Já contei isso em outro canal, da Atlântida, né? Começou a me contar do Sol, de Marte, enfim. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, depois fui para o conservatório, me formei pianista, comecei a trabalhar, eu ficava com aquilo na cabeça. Falei, gente, mas eu tenho que ir atrás aí dessa Ordem Rosa Cruz em algum momento da minha... Porque, assim, aquilo me chamava, né? Mas a gente deixava aí aquela voz, né? E aí, como eu morava em Santos e trabalhava em São Paulo, eu pegava aquele ônibus fretado todos os dias, né? E do meu lado ia um rapaz que queria entrar na maçonaria, né? Então, eu contei isso no outro canal. Ele falava, eu quero tanto entrar na maçonaria. Eu falava, eu quero tanto entrar na Rosa Cruz. Aí ele acabou entrando e sendo convidado, acho que na época era assim. E aí ele falou assim para mim, olha, eu consegui, então eu também vou te ajudar. Parece que tem um cunhado que Rosa Cruz, eu vou pedir para ele uma informação, porque não era fácil, né? Não tinha internet, não tinha nada. E aí, eis que ele me traz um dia no ônibus Domínio da Vida, né? Aí, desse dia em diante, a minha vida mudou, né? Então, foi por isso que eu fui parar na Rosa Cruz. Meu pai era militar, né? Então, eu falei, ai, pai, olha, eu vou entrar na Rosa Cruz. Ele falava assim, isso é que nem maçonaria, né? Vai ser bom para você, vai, porque tem vários amigos meus e que são, enfim. Né? Mas eu tenho a bênção do pai, é mais fácil, né? Minha mãe ficou meio assim, ela falava, você pode ser Rosa Cruz, mas eu não quero ver nada aqui dentro de casa, eu não quero ver vela, não quero ver espírito, não quero ver nada. Falei, tá bom, mãe, não vai aparecer nem vela, nem espírito aqui dentro da casa. Bom, mas isso é um momento posterior, porque quando foi meu contato com as runas foi exatamente 1 ano antes. Eu estava na Bienal do Livro, tinha aquelas barraquinhas com livros, era tudo livro físico, né, irmã Rosa? Olha que maravilha, né? Agora é tudo virtual, mas aí eu entrei lá no quiosque, lá que estava escrito runas, né? Aí eu vi que eram letras, era uma coisa diferente. Aí eu falei, eu vou ficar por aqui, vou ancorar meu barco aqui, né? Aí comecei a ler o primeiro livro, o segundo. Aí era interessante, né? Porque você aprende a fazer o runemal, a julgar as runas. E como eu sempre falo, né? Eu aprendi a olhar o exterior e ter aquela visão. As pedras falavam, olha, está acontecendo isso. Mas eu nunca sabia o que eu tinha que fazer, né? Eu ficava atrapalhada. Aí, 1 ano depois desse evento, que eu entrei na Rosa Cruz, e aí eu falo que a partir disso é que começou a minha verdadeira viagem interior para o meu autoconhecimento. E aí, quando eu entrei na Tom, aí sim, esta viagem fez mais sentido ainda, né? Então, foram coisas que foram acontecendo quase que simultaneamente, né? Então, isso eu sempre falo. Mas eu sempre falo também uma importante frase do Jean-Paul Sartre que fala: o importante não é o que fizeram de mim, né? É o que eu vou fazer com o que fizeram de mim, né? E aí entra o nosso livre-arbítrio, a questão do autoconhecimento, de não ter medo do inconsciente, porque o medo do inconsciente atrapalha aí a nossa jornada interior, né? Então, a minha história é essa. Não sei se é uma história com muitos mistérios, mas talvez é uma história que faça sentido para muita gente. É isso.
Ah, é fantástico. O pessoal gosta muito de escutar como é que o pessoal chega até aqui, né? A ideia de ver o pessoal palestrando. Então, fica à vontade, Sodor. O André falou uma pergunta? E já temos uma mãozinha Ah. levantada. Que legal. Oi, Lígia. Lígia, você falou que você encontrou ali o stand com runas e você falou, é ali que eu vou, né, levantar, ali que eu vou fincar minha bandeira e armar meu acampamento, né, bem característico do povo das runas ali, eu vou dominar esse território por um tempo. Quais foram as características das runas? Você falou, isso daqui é extremamente interessante, eu consigo descobrir muitas coisas disso. Como que você se identificou com toda aquela linguagem que estava se apresentando na sua frente? Quais foram as características que movimentaram você a ir mais a fundo nesse universo das runas? Então, vamos lá, né? As runas são caracteres, né? Quase hieroglíficos, né? Até lembra muito aí as letras hebraicas em alguns aspectos, né? Primeiro, porque eram caracteres, né? Eram letras, né? Eram alguma coisa que não me dava medo, né? Porque eu tinha muito medo de figura, de eu ver qualquer figura de tarô, de lâmina, de qualquer coisa, eu tinha muito medo. Eu falei, nossa, eu não tenho medo disso, então já é uma grande coisa, né? O oráculo com que você vai trabalhar, daí até o fim da sua vida, a menos que você escolha não fazer isso, ele não te dá medo. Então, eu falei assim, nossa, é uma coisa que não me dá medo, eu sou engenheira, é uma coisa que, para mim, tem todo sentido, né? Indo na mesma linha aí das letras hebraicas. Então, aí eu comecei a estudar, né? E isso me vinha um sentido, porque por causa do uso, aquilo que você falou, acho que no início, ao mesmo tempo que você usa para escrita, ao mesmo tempo que ela te auxilia na tua rotina do dia a dia, na tua rotina espiritual, né? Então, eu falava, nossa, para mim, ser um alfabeto tem todo sentido, né? Porque, né, embora elas tenham significado, algumas significado duplo, né, invertidas, outras não, aquilo para mim, com o meu espírito, então para mim aquilo fazia sentido, né? Mas porque não tinha figura alguma. Então, porque eu sou assim, né? Eu vejo filme de terror, qualquer filme de terror, eu já não durmo 3 noites. Eu tenho medo dessas coisas ainda, né? Então, é um medo que eu acho que vem de criança. Eu achava que tinha, quando eu era pequena, que tinha um monstro embaixo da cama. Então, por exemplo, eu não durmo com o pé fora da cama, que acho que ele vai puxar meu pé durante a noite. Aí eu comprei uma cama que ela não tem embaixo, é tudo gaveta, para o monstro não ficar lá, entendeu? Então, assim, tem coisa de criança que... Existe também uma máxima, tá, André, que fala assim, tudo que você crê, né, vira realidade, né? Então, eu já botei a gaveta para eu não crer que não tem monstro nenhum embaixo da minha cama, né? Para não virar realidade, né? Então, é coisa de criança que a gente vem trazendo na vida adulta, a gente dá risada, mas é possível, né? Mesmo com tudo, sendo engenheira, tendo pós-doutorado, ainda tem algumas coisas aí, reminiscência aí da minha infância, né? Fui criada com a minha avó, então, a minha avó me ensinou crochê, me ensinou a cozinhar, me ensinou um monte de coisa, mas também, né, aquelas crenças antigas, né? Ela também passava, olha, tem que dormir com as gavetas fechadas, guarda-roupa fechado, não varrer a casa à noite, né? Aí depois você vai descobrindo que isso tem outras teorias, né? Mas é interessante isso. Então, me chamou a atenção, por quê? Porque não tinha nada que me desse medo. Então, é isso. Obrigado. Por nada. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você entrar na palestra também. Você morou uma época na Alemanha, né, Lígia? Sim. E lá você chegou a ter algum contato com runas? Teve alguma coisa envolvido com runas que você poderia contar para a gente ou não? Bom, você só foi para estudar mesmo, que eu sei que você foi fazer uma especialização e eu sei que isso toma tempo, você tem muita... Talvez não tivesse tempo de estudar essas outras coisas, mas se tiver alguma coisa que puder contar, seria legal. É verdade. Então, eu fui para a Alemanha, aí falando, Lígia, quando você levar essas coisas, você toma cuidado, não leva só as runas, por exemplo.
que aí eles podem ter... A maior parte dos alemães é protestante, né? Então, para não ter nenhum problema de conflito, né, religioso, cultural, filosófico, mas melhor não levar, melhor nada, né? Mas sempre que eu ia numa livraria, Ulisses, lá, eu ia atrás de se tinha livro de runas. O meu curso foi todo em alemão, né? Mas eu falava assim, nossa, se eu comprar alguma coisa de runas, tem que ser alguma coisa em inglês, né? Que é muito mais fácil a leitura, espanhol, enfim. Mas eu sempre ia procurar essas coisas, né? Mas eu achei interessante porque também estive em Londres, e em Londres tem mais lojinhas com esses materiais, né? Lembro muito a questão lá do Harry Potter, né? Mas tem muito mais tarô, tem muito mais algumas coisas de Wicca do que exatamente runas. E na Alemanha é a mesma coisa. Tem muito poucas dessas lojinhas, mas tem mais livrarias. Eu ia sempre buscar se tinha algum baralho, algumas pedras, né? Mas não encontrei, né? E também eu estava pensando muito nessas questões tinha entrado na ordem, né? Fazia já alguns anos, né? Mas mesmo quando eu passei para o Cássio, onde foram aqueles manifestos, aquelas coisas, né? Tive também na região do Palatinado, onde tinha aquela escola de Tübingen, né? Então, para mim, era uma história. Então, em vez de eu procurar os livros e as pedras, eu ia procurar os locais, né? Porque eu acho que aí sim teria uma energia boa, né? Que eu me lembrasse depois. E realmente, sim, hoje eu me lembro dos lugares que eu passei e das energias, né? Mesmo o Castelo de Fussen, né? Do rei Ludwig, e da questão do próprio as músicas do Wagner, né? Então, eu lembrava sempre de lugares, né, Ulisses? Mais lugares do que, na verdade, coisas anos depois. Mas a minha viagem para a Escandinávia foi muito mais emocionante, e isso daí sim. Aí sim, né? Porque daí passei noite no Fjord, fui no Museu de História Viking, que eu vou até comentar na palestra. Aí na Escandinávia, eu posso dizer que eu até me senti em casa. Na Alemanha eu já estava em casa, mas na Escandinávia foi uma extensão aí. Eu me sentia realmente parte. Não viking, né? Porque de violência eu não entendo nada, mas de runas um pouco, mas me senti em casa, sim, na Alemanha e na Escandinávia, país que realmente, para mim, tinha alguma coisa a ver com o que eu tinha dentro, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas... Respondeu sim. Muito bom. Fantástico. Então, fica à vontade, Lígia. Então, eu queria começar a falar o que eu tinha para falar, e eu vou só dividir a minha tela em dois. Vou ficar com o rosto um pouco lateral aqui, mas como se alguém tiver dúvida, né, vai poder interromper, então tudo bem. Eu vou tentar compartilhar aqui eu vou compartilhar uma janela, ver se está todo mundo vendo. Eu botei no modo livro porque está muito pesada, né? Às vezes ela não abre no modo apresentação. Está todo mundo vendo? Perfeito, Lígia. Está Vindo ótimo. também. Perfeito. Bom, então vou falar um pouco sobre runas e mitologia nórdica. É uma tradição que vem dos fiordes, né? Esse trabalho é um trabalho que eu venho desenvolvendo na URSI, a Universidade Rose-Croix Internacional, né? Que o IRCEP, que é a mantenedora, né? Fica, pode-se dizer, né? Dentro da MORC. E eu senti essa necessidade de desenvolver esse trabalho porque eu achava que dentro de mim eu tinha exatamente uma parte de cada uma dessas duas tradições, da tradição Rosa Cruz e da tradição aí rúnica, né? E também que gostaria de falar que esse trabalho ele é fruto das minhas pesquisas, do meu entendimento, e também não representam nem a palavra da Ordem Rosa Cruz Amorque, nem também da a queridíssima Tom, tradicional Ordem Martinista. Então, só começando, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui na minha tela. Isso, aí sim, né?
A gente pensa muito em vikings, né? Mas o estereótipo do viking é aquela pessoa bastante violenta, né? Que quando quer alguma coisa vai lá, mata primeiro, pergunta depois, né? Ou pega as coisas para si, e é questão de invasão mesmo, a gente fala invasão de privacidade. Mas também é um povo que, desde do começo da sua era, que começou entre o século VII, mais ou menos 8, e foi até o século XII, XIII, com a cristianização desses povos, eles deixaram muitas coisas escritas, né? Então, há um relato até verídico, né, de muitas coisas, até que a gente vê na televisão, por exemplo, naquela série Os Vikings, que recomeçou de novo, né? Então, muitas coisas que eu vejo também naquela série O Senhor dos Anéis, né? Quem assistiu lá a trilogia, tudo, muitas coisas relatadas, né? E que passaram da literatura para o cinema, realmente elas foram deixadas por escrito. As primeiras obras que tratam dessa história aí são as Edas, né? Eu tenho 2 tipos de Edas, a Eda em verso e a Eda em prosa. A Eda em verso ela é mais antiga, são manuscritos que não, sem autor, né, determinado, que eles circulavam durante toda a Idade Média, e esses manuscritos, uma boa parte deles foi encontrada na Islândia, né? Naquela época, a Islândia fazia parte da Dinamarca, e eles foram dados de presente para o rei da Dinamarca, que o colocou, então, como posse da coroa da Dinamarca, sob o que eles chamam de Codex Regius, né? Então, faz parte, essa literatura hoje faz parte da coroa da Dinamarca. Mas também tinha as Edas em prosa, né? As Edas em prosa também é atribuída a um escritor, e segundo as pesquisas, né, elas foram escritas em 1220. Gente, em 1220 o Brasil não tinha sido nem descoberto, mas esse pessoal já fazia literatura, né? Então, o autor, né, era o Snorri Sturluson, que foi dada a ele, então, essa autoria, né? Mas o que tinha nessas Edas, né? Então, havia os estudos feitos, poesias escáldicas, tinha as mitologias, os mitos, os heróis, as histórias dos povos. Então, eles procuravam registrar. E, assim, é interessante porque isso foi registrado depois que tudo aconteceu. Como toda boa história oral, né, que tinha os poetas de rua que contavam as histórias uns para os outros, quem conta um conto aumenta um ponto, mas também alguém resolveu deixar por escrito aí todo esse arcabouço, eu falo arcabouço histórico, né? A gente usa muito para arcabouço legal, mas arcabouço histórico, né? As Edas têm em torno de 30 poemas, né? As Edas em verso, e as Edas em prosa, ela tem 3 capítulos, né? Bastante longos também, para quem quiser aí já começar a se aprofundar. Esses são 2 livros aí magníficos, né? Que eu sempre falo, é bom ler, né? Junto com essa questão histórica também, tem mais algumas obras, né? Então, as sagas islandesas também foram deixadas escritos, né? Então, os vikings, eles começaram a fazer os saques, porque eles estavam passando por uma pequena era do gelo no norte da Europa, né? Estão passando muita necessidade. Algumas famílias que moravam no norte da Noruega resolveram, então, tentar a vida na Islândia, né? Então, existe um Landnábrok, que é um livro que conta a saga dessas famílias, né? A mudança da Noruega para a Islândia e como era a família como eram as histórias dessas famílias, né? Então, também esses acontecimentos foram relatados algum tempo depois que aconteceram. Bom, parte das famílias norueguesas que foram para a Islândia, foram também para a Groenlândia, fundaram 2 vilas, né? Aí tem também as sagas groenlandesas, né? Então, esses países fazem parte aí dos países nórdicos. Bom, aí a gente falta né, que é a Finlândia, né? A Finlândia, ela vem representada pelas crônicas históricas, né? Então, a Finlândia é a terra dos xamãs,
basicamente, os xamãs saíam da Finlândia, eles caminhavam e chegaram aí aos outros países aí da Escandinávia, né? Para quem não sabe também, aconteceram 2 cruzadas, né, na Finlândia, e aí os vikings, que já tinham sido cristianizados, eles participaram dessas cruzadas, né? É até interessante porque a Igreja Católica queria que essa parte da Finlândia seguisse a religião católica romana, né? Só que a Rússia, que tinha também uma religião do Oriente, queria que essa região fosse da Rússia, né? Mas teve as cruzadas e a Rússia ganhou, né, essas batalhas aí, e parte aí dessa região da Carélia ficou muito tempo sob domínio russo, e depois, mais tarde, depois de tudo isso, toda a Finlândia passou primeiro para a mão dos suecos, depois dos russos, depois ela teve essa independência, né? E, por fim, mais uma série de documentos deixados, né? As poesias escáldicas, né? Eu falo que é uma forma literária oral, o pessoal fala, já não fala isso, né? Mas como falar dos poetas de rua que declamavam, né, essa literatura, né, e que depois foi transformada em texto, né? Aí nos séculos X, entre os séculos X e XII, né, principalmente da Noruega e da Islândia, né? Então, aqui a gente tem uma forma de poesia que é escáldica, mas havia uma poesia anterior que era a poesia édica, né? E aí, por que tudo isso, né? Porque aí vem toda a questão. O poema rúnico, que é o poema que contém todo o significado de cada pedra, de cada letra de runas, ele foi escrito no século IX. Ele só foi passado para o inglês, né, para ter uma comunicação mais assim difundida no século XIX. Então, passaram 10 séculos que o poema rúnico existia, e também, como teve assim, eu vou dizer, essa tradução tardia, né, preservou muito do significado de cada pedra, né, porque aí, embora a gente tenha vários livros, tá, Deodébio, tá, Ulisses, tá, André, com várias pessoas que escreveram, vão traduzir, o significado da pedra é esse, é aquele, nunca foge muito do significado original, exatamente porque a gente tem um guia aí, que é esse poema rúnico, né? Então, são bastante informações, mas que, de certa forma, elas ficaram preservadas no tempo. Estou vendo a mãozinha levantada, irmão Ulisses, é você? Só uma curiosidade, né? Você falou ali de poemas rúnicos. Na hora me veio uma associação com o tarô, com aqueles triunfos do Francesco Petrarca, que a gente tem uma relação disso com o tarô, que também eram poemas. Acho que a Rosa, o Marcelo deve conhecer bem esse assunto. Mas foi só por curiosidade mesmo. Falei, pô, então tem poemas assim envolvidos com runas, né? Bem bacana isso. Sim. O que eu sei é do século XV, do XIV, do Mateu Maria Boiardo, que fez o poema com as letras do alfabeto hebraico, juntamente com as cartas do tarô. É o que eu sei de mais antigo. Bom, o André também levantou a mão. Vamos lá, André. Lígia, quando você fala que que tinha significados diferentes, é significado no sentido da escrita, na leitura da escrita, ou já no seu significado oracular? Bom, significado oracular, que eu estou falando aqui, né? Porque estava escrito o nome da runa, então, assim, esse poema rúnico, inclusive, eu encontrei em sueco antigo, em nórdico antigo, em islandês antigo, né? Porque ele circulava de uma certa maneira para quem era alfabetizado, né? E sabia ler e escrever, conhecia os caracteres, né? Mas você tocou num ponto muito importante, né? Porque eu estou apresentando uma grafia de runas que é a grafia tradicional, né? Mas existem outras grafias, né, com ramas superiores, ramas inferiores, são extensões aí da letra, e tem outro tipo de runa também, que é o Ogan, né,
que também é bastante conhecida porque está muito ligada ao povo celta, que isso aí eu também vou contar um pouquinho aí dessas interligações, né? Que sempre que fala de runas, todo mundo fala, não, é celta, né? Aí quando falam, não, estou falando de runa viking. Viking, né? Então, às vezes a pessoa também, porque assim, as culturas de fato se tocaram, né? Eu vou falar dessa questão aí de sermos todos um, que é uma questão que eu acredito, e essas culturas se tocando, então, às vezes os caracteres, eles são atribuídos a um ou outro povo, mas porque teve esse toque aí. E escrever poemas, né, falando aí de tarô, de runas, de cabala, de letras hebraicas, parece que já é uma coisa que é tradicional, né? Desse meio que a gente vive, né? Então, é muito interessante também saber que teve todos esses entrelaçamentos aí. Talvez um leu do outro, achei interessante. Eu também vou fazer com runas, né? Porque, de fato, André, tenho certeza que as culturas se tocaram em algum momento aí da nossa história da humanidade. Mais alguma mãozinha vai levantar, Marcelo? Então, eu vou continuando aqui. Vamos lá. Então, qual o significado da palavra runa, né? Então, eu coloquei algumas perguntas, que é as que eu mais respondo, né? Então, a palavra runa vem do antigo nórdico também, anglo-saxônico, ran, que significa mistério, né? Imagina você olhar para esses caracteres todos, né? E falar, nossa, deve ter algum mistério aí escrito que eu não sei. Mas sabe qual é a mesma sensação quando eu mudei para a Alemanha e eu olhava as palavras em alemão? Falava, nossa, isso é um mistério para mim. Então, eu entendo perfeitamente quando as pessoas olhavam, né, a escrita rúnica e falavam, nossa, isso é um mistério, né? Aí o nome das runas vem dessa coisa misteriosa. Aqui nessa imagem à direita, a gente tem o que a gente chama de uma runestone. Se a gente vê, ela tem uma serpente em volta, né? A serpente, para os povos nórdicos, estava muito associada à morte. Então, toda vez que tem uma runestone com uma serpente, e aí eles podem escrever no corpo da serpente, ou podem escrever no espaço que fica aí desse entorno, né? Dentro da serpente. Normalmente é um epitáfio, né? Uma homenagem a pessoas que já morreram, aos heróis, dos pais para os filhos, das esposas para os esposos, ou vice-versa, né? Então, quando tem serpente, normalmente significa que é alguma mensagem aí póstuma, né? Tem essa sutileza. E também, por exemplo, eles acreditavam que o nosso mundo, que eles chamavam de Midgard, ou Terra do Meio, era plano. Então, tinha uma serpente em volta, né? E as marés eram formadas quando essa serpente se movia, né? A Urgimander. Então, eles tinham esse simbolismo todo, né? Então, quando eu fui para lá e eu via alguma coisa escrita com uma serpente em volta, eu falava, é alguma coisa póstuma, né? Então, a gente tem que ter também uma atitude aí de bastante respeito, já que a gente sabe o que significa, né? Então, a gente também respeita aí toda essa simbologia. O que são runas, né? Então, falando aí, né? Acho que todos conseguem ver, eles são caracteres, né? Então, tá explicado, André, por que eu não tive medo, né? Porque são letras até parecidas aí com o alfabeto latino, né? E que são, eu achei aquilo, eu fiquei encantada com tudo isso. Então, essas são as runas, são um alfabeto único, tradicional, e ele tem um nome, sim, né? O nome do alfabeto único é Futhark, formado pelas 6 primeiras letras, né? O Fio, o Urus, o Torn, o Ansus, o Raído e o Ken, né? E cada uma delas aí vai ter o seu significado, né? É uma coisa que eu também esqueci de falar, André, quando você me perguntou o que me atraiu, é porque elas representam muito a natureza, o mundo que eles viviam, né? Um mundo natural. E como eu trabalho com o meio ambiente, eu acho que foi aí um chamado mesmo, viu? É o que me atraiu também. Bom,
E quantos caracteres compõem esse alfabeto, né? Porque também tem isso, são 24, são 25, enfim. O futarque antigo, que está aqui à esquerda, ele é composto por 24 caracteres quando se trata de escrita. Quando se trata de divinação, a gente põe uma runa em branco. É a runa do destino, né? Se tem um runemal e se é essa runa em branco, então pode parar tudo. Qualquer tirada de runa depois ali já não vale nada, né? Porque essa runa significa aceitação e disponibilidade. Então, o que o destino te reserva, você vai ter que viver o resultado das suas escolhas, né? Então, é tudo muito interessante, né? E eu acho tudo muito lógico. Aí, lembre-se que os vikings saíram do norte da Escandinávia e se espalharam aí pela Europa, pelo Novo Mundo, pelo Oriente Médio, e quando chegou também no Reino Unido, né, eles basicamente eles tomaram conta de todas as fazendas que tinham nas regiões costeiras, né? Eles matavam todo mundo, matavam a família e traziam a família deles e pegavam a fazenda para a família deles, né? Aí a vida deles começou a ficar muito maior, com muito mais elementos, né? Então, entre o castor, entre o arco, entre o cálice, né? Aí o número de runas nessa época ela aumenta depois de passado toda a fase de invasão, cristianização. Muitos deles voltaram aí para os seus países, então o número de runas também, que a gente fala que é um novo futarque, também diminui o número para 16, que a vida deles ficou daí muito mais simples, né? Então, a história, né, dos caracteres, a história também dos próprios vikings, né? Mas a gente encontra caracteres pela Europa inteira, né? Onde eles passaram, eles deixaram inscrições. Então, aqui a gente já vai falar disso, né? Por que que a gente encontra runas em quase todas as partes do mundo, né? Por causa das invasões vikings, né? Elas ocorreram durante séculos a fio. Primeiro, como eu já tinha falado, né, que no norte da Europa tinha uma pequena era do gelo, tinham também uma superpopulação, então já faltava alimento, já faltava moradia, né? Então, eles resolveram também achar uma outra forma de manter suas famílias, né? Normalmente, quando os pais morriam, o direito sobre as terras passavam somente para o primogênito, e ele acabava expulsando os irmãos, né, da terra, criando vários problemas sociais com isso. E aí eles também resolveram começar a fazer, então, os barcos que passavam nos fiordes, eles então resolveram saquear. Matavam todo mundo, saqueavam e acabou. Lembrem-se, eles não eram cristãos, eles não tinham nenhuma questão de moral, de bem e de mal. Matava, pegava e pronto. E com isso também eles falavam, não, vamos fazer expansão territorial por causa da superpopulação e também aumentar as nossas rotas comerciais, né? Então é interessante que a gente fala de vikings, né, como eles estivessem seguindo sempre o mesmo caminho, mas não, né? Os dinamarqueses, eles foram mais para a Holanda, norte da França, entraram pela Península Ibérica, Mar Mediterrâneo, foram até a Itália, e uma parte deles, sim, ficou no norte da África, às vezes até esqueço de falar isso. Os noruegueses ficam uma boa parte no Reino Unido, né? E uma parte foi para a Islândia, uma parte foi para a Groenlândia, outra parte foi para o Canadá, que eles chamavam de Vinland. E por que o nome Vinland? Porque eles encontraram muitas uvas selvagens, né? Uvas, né? E também nozes brancas. Ficaram lá um tempo, deixaram muitas inscrições e foram também para os Estados Unidos. Até mais ou menos o meio dos Estados Unidos são encontradas várias pedras rúnicas e também em museus. Inclusive, até bem pouco tempo, tinha uma premiação muito grande, né, para ver quem é que fazia a tradução de uma pedra rúnica que foi encontrada lá nos Estados Unidos, né? Então, eles estavam premiando qualquer pesquisador que conseguisse fazer aí a tradução dos caracteres. Bom, falando dos suecos, então, eles saíram para o leste,
passaram pela Finlândia, foram até a Rússia, criaram 2 colônias, Kiev e Novgorod, que tem muita gente que não faz a ligação dessas colônias, né, com os vikings, seguiram para o leste, passaram pela Turquia e chegaram no Oriente Médio, fizeram comércio com os árabes, aí eles entenderam, né, que era melhor comerciar do que matar. Então, todo mundo que eles encontravam pelo caminho, eles levavam junto e vendiam como escravos para os árabes. Então, eles tinham essa questão, tudo era mercadoria. Levavam prata para os árabes, eram pagos em ouro, pegavam ouro, levavam para a Escandinávia para suas famílias. Ele tinha muito essa questão de clã, de família, de vida em comunidade. Depois eu conto essa questão aí. Mas vamos lá, né? Então, tinha toda essa questão. E por onde eles passaram, eles deixaram runas. Então, a história desse povo realmente é bem contada aí pelas runestones que eles deixaram, pelos caracteres. Aí no leste é um pouquinho diferente, mas quando você olha, você fala, isso aqui é uma runa, né? Então, você começa aí já ver que é parte aí da história universal. Bom, falando de navios vikings, né? É um povo que é apaixonado por navegação, né? Eu nasci em Santos, uma cidade do litoral do estado de São Paulo. Eu adoro barcos também, né? Amo. E aí eu fui até o Museu de Barcos Vikings, né? De Oslo, que é a capital da Noruega. Esses barcos aqui, eles eram utilizados como urnas, né? Em sepultamentos. Então, os heróis eram enterrados, né, nesses barcos, em urnas. As urnas eram os barcos, né? Mas tem um que tem uma curiosidade, né? O de Oseberg, ele foi encontrado com 2 mulheres, uma senhora e a sua ama. Eles achavam que na vida pós-morte ela poderia precisar da ama, né? Então, muitas vezes, né, um amo, né, ou lacaio, esse era enterrado junto com o seu senhor, né? Então, e dentro desse barco encontraram também muitos pertences, muitas coisas que elas poderiam utilizar na vida após a morte, né? E aí vocês veem que é um costume que a gente ouviu falar mais dos egípcios, né? Então, no Museu de História da Suécia, tem lá a foto de um guerreiro que foi enterrado, então tem o barco, né? E tem também tudo que ele usava, né? Os cavalos, o cachorro, foi encontrado os ossos, né? Todas essas ossadas, inclusive dele, ele ficava naquela posição que está aqui na figura, mas tinha alimentos, mantimentos, tinha roupa, tinha um monte de coisa que ele poderia usar, né? Na vida pós-morte, né? E aí a gente vê, né, quando eu falo que as culturas se tocam, né, isso é uma coisa que a gente vê muito que era usada no Antigo Egito, né? Os faraós eram enterrados, né? Uns até com seus funcionários, os empregados, né? O Tutancâmon foi enterrado até com as bengalas que ele usava, roupa, mantimento, né? Então a gente começa a pensar, né? Se existe mesmo aquela questão do Jung que ele fala do inconsciente coletivo, né? Porque em algum momento, né, as ideias dos povos são as mesmas, né? E aumentando um pouco aí a minha pesquisa, encontrei também que o povo Toraja da Indonésia, ele enterra, né, os seus mortos em barcos. E quem ensinou esses povos da Indonésia a fazer urnas na forma de barcos, né? É uma coisa impressionante, porque a cultura deles é ancestral também, né? Eles tiveram contato, muito depois que tiveram contato com uma cultura, vamos dizer assim, mais civilizada, né? E outra coisa que também me perguntam é, será que eles atiravam fogo nos barcos, como aparece nos filmes, né? Então, conversei com isso, eu fiz um curso de arqueologia da Era Viking, né, com um professor também que faz esse tipo de expedição, até já estou me programando fazer expedição para ir para a Escandinávia, mas ele falou o seguinte, que em filme aparece, né,
E assim era muito difícil isso acontecer, né? Porque os barcos assim demorava muito para fazer um barco, né? Para ser destruído aí dessa forma, mas os filmes mostram, né? Mas por enquanto, em termos de arqueologia, não foi encontrada uma materialidade ainda que comprovasse que isso acontecia, né? Então existe aí essa história oral, vamos dizer assim, né? Que diz que isso acontecia, né? Então, em muitos filmes, isso aí foi preservado, né? Mas é uma coisa para a gente pensar, né? Eles faziam pira funerária, né? Tem até um filme, né, que é bem tradicional, aparece muitos dos costumes, né? Então, os guerreiros, eles faziam a pira funerária e colocavam os corpos, tipo de uma cremação, né, a céu aberto, e onde o guerreiro era cremado, virava aí um solo santo, né? E eles punham pedras em volta, né, para marcar que ali tinha sido cremado, né, vamos dizer assim, um guerreiro. Então, tem algumas coisas, né? Dizer que todos eles faziam isso, não, né? Porque nas diferentes regiões tinha essa elite guerreira, né? De heróis, mas tinha também o pessoal da agricultura, né? Que era bastante numeroso, né? E que tinham outras formas, né? De enterrar, outras formas de cultuar seus mortos, que eu vou comentar daqui um pouquinho. Nenhuma mãozinha levantada, eu fico preocupada com isso. Se alguém levantar a mãozinha, alguém fala para mim. Então, vamos lá. Também no Museu de História aí da Suécia, né, tive oportunidade de ver as armas de guerra, né? E aqui tem um elmo, né? Um elmo tradicional que protege a cabeça, a parte dos olhos, o nariz, né? E tem muita história com a questão, será que os elmos vikings tinham ou não tinham chifres, né? Isso é uma questão que a gente pergunta, né? Então, assim, o que acontecia, né? Falam que em termos de ritualísticos, né, eles até usavam esses elmos com chifre, para quê? Para na hora da guerra ter a bravura, né, do animal. É o que chamam, acho que até de magia simpática. Uns usam pena, outros usam o dente do tigre para ter a ferocidade do tigre. Eles usavam também pele de urso para ter a ferocidade do urso, né? Mas a questão dos elmos, né, com chifres, né, pode ser que, conforme a ritualística, quando estivesse partindo para a batalha, realmente usassem, né? Mas falaram mais que era uma questão mais ritual. Aí eu não posso dizer com certeza. Mas eles também gravavam pedras de runas, aqui é feito um porta-joias, né? Então, elas faziam muito parte dessa questão diária, de rotina, e aqui à direita, né, tem um mapa, né, onde eles encontraram joias, né? Então, onde eles passaram e foi feita escavação, eles encontraram muitas joias, então braceletes, pulseiras, muito parecido com o que a gente usa hoje, né? Eu usaria tranquilamente qualquer um desses, né? Principalmente porque eram de ouro, né? Eles não estavam entrando na Idade do Ferro, os navios não tinham um prego, era tudo de encaixe e caixilhos de madeira, né? Então, mas eles conseguiam fundir ouro e fazer aí algumas peças, né? Então, é tudo muito interessante porque é uma cultura que a gente fala bárbara no tratamento dos outros seres, né? Mas já tinha alguma tecnologia bastante avançada, principalmente a navegação. E é uma coisa que, para mim, é fenomenal. Bom, em questão de runestones também, tinha várias lá, né? A da esquerda com epitáfio, né? Essa pedra é do século X, é uma homenagem que os pais fizeram para o filho que eles perderam. Então, ela continua aí na parede da casa, ninguém risca, ninguém picha, ninguém mexe, exatamente como foi criada, né? E tem, se a gente vê ao redor, dá até para a gente perceber que tem uma serpente, né? Aqui à direita são as runestones, né? Que eu sempre falo que são as primeiras histórias em quadrinho, né? Como é que a gente lê uma runestone? De baixo para cima.
Vou ler a da direita, né? Essa mais avermelhada que está no Museu de História da Suécia. Então, teve uma batalha naval e os guerreiros morreram. Então, no piso de cima, né, que a gente fala, tem as almas dos mortos e vem o Odin no seu cavalo de 8 patas, que é o Sleipnir. Então, pegar essas almas e ele mesmo conduzir para o Valhalla, né, que é o salão aí dos guerreiros, né? Na da esquerda é mais ou menos a mesma história, né? Ela é até maior, né? Eu tenho 1,60 m, ela é muito maior que eu. Mas vamos lá, é um barco também, uma batalha naval, então veja que o barco faz parte aí da rotina diária deles. Aí eles morreram em batalha, tem aí a procissão das famílias dos mortos, mas no outro andar, mais acima, estão as almas, né? E nesse outro, as valquírias vêm nos seus cavalos alados e conduzem também as almas dos mortos para o Valhalla, né? Só heróis mesmo, com muita batalha, assim, herói mesmo é que o Odin conduz, né? Se não, vem as valquírias e também conduz aí eles para os campos aí de Valhalla, né? Lembrando que a deusa Froia é que é a chefe das valquírias e não Odin. Então é muito interessante. E a deusa Froia, ela nem é a deusa das guerras, ela é uma deusa a gente fala que nem a Vênus, né? Ela é a deusa do amor, a deusa da agricultura, da fertilidade. Então tem muitos contrapontos nessa história. Irmão Ulisses, agora vejo você com a mãozinha levantada. É uma pergunta só de curiosidade. Em qual cidade que está aquela pedra ali na casa? Você sabe? Ah, sim. É no bairro de Gamla Island, no centro de Estocolmo. É o bairro histórico de Estocolmo. Ah, legal. Nem sei. Se bobear, sei até a rua, tá, Ulisses? Mas quando eu fui lá, eu fui em busca de conhecer esta pedra, né? Porque é uma pedra muito falada, tem muitos lugares aí, uma referência, né? Então eu falei, não, essa pedra eu tenho que ver, né? Tirei várias fotos, falei, se tirar uma, vai que perde, né? Mas sim, é no centro de Estocolmo. Sim. Alguma pergunta mais? Vou continuar. Bom, aí o que é o uso das runas, né? Que também são coisas que as pessoas sempre perguntam, né? Então, tem cantos mágicos, né? Então, as letras eram feitas com runas, né? Ah, porque para quem não sabe, as runas não têm oralidade, elas são caracteres para escrita. Então, a parte oral é de cada povo que escreveu com runas, né? Se eu quiser escrever em português com runas, eu posso, e na hora de ler, eu vou ler em português. E era assim exatamente que acontecia. Dinamarqueses liam em dinamarquês, suecos em suecos, mas os caracteres eram sempre os mesmos, né? Porque elas não tinham oralidade própria. As runas também eram usadas em magia, né? Preditiva, então vou fazer já magia antes que aconteça, né? Era mais difícil ter uma conjurativa, mas sempre na prevenção. Na cura, né? Então, queria curar de alguma coisa, cada runa, inclusive, tem as runas da saúde, né? Então, cada runa, ela representa aí a cura para uma determinada doença, né? E tem também posições de runa como se fosse uma yoga rúnica, né? Também nesse aspecto. Mas a coisa mais que me pergunto também é a questão de talismãs e amuletos, né? Então, aqui à direita tem um escudeto com uma runa aí, na verdade, uma sobreposição de runas, porque no hotel que eu fiquei no Fiord, anualmente o dono faz uma festa para os amigos. Então, ele enfeita todas as paredes com esses escudetos de runas de vitória, de alegria, de amizade, de amor, de sucesso, enfim. Mas ele sabe o que significa cada uma, né? Então, eu sempre falo uma coisa, não use um talismã único sem saber o que ele significa.
porque as runas elas têm uma dualidade. Às vezes você pode exacerbar o bem, como, dependendo do seu estado de espírito, inconscientemente exacerbar o contrário, né? Então, se você não sabe, não use. Eu estou aqui com alguns talismãs que as pessoas me mandaram por causa da outra palestra, para eu falar, gente, o que significa. Estou até fazendo uma pesquisa, mas não tenho medo, né? Porque lembre-se, o que você crê é o que vai se tornar realidade, né? Mas, assim, quer usar um talismã? Beleza, pesquisa primeiro o que significa antes de usar. Quero usar uma pedra rúnica. Antes de você usar qualquer pedra, pesquise o que significa, né? E se serve, né, para aquele enredo ali da sua vida, né? Ponha na sua vida somente o que você gostaria que ela tivesse, né? Então, é sempre um conselho que eu dou. Eu particularmente, eu usei pouquíssimas vezes talismãs únicos, pouquíssimas vezes, mas foram casos extremos. Bom, as origens, né, que também sempre perguntam. Então, existe uma origem histórica, né? Então, primeiro comparavam as runas com o alfabeto latino, mas o alfabeto latino tem muitas letras arredondadas, né? O S, por exemplo, né? O S de runas, ele é reto, ele não é arredondado. Compararam também com o alfabeto grego, né? Que é um pouco mais anterior, né? E também viram que, por exemplo, o teta, o fi, são letras que são arredondadas, né? Bom, aí foram um pouco mais longe, compararam com o alfabeto etrusco, que é um povo que viveu no norte da Itália também, um povo antigo. É até parecido, né? Convenhamos, mas tem caractere arredondado, lembra muito runas, né? E, por fim, eles foram para mais atrás ainda. Aqui são os caracteres de Hall-Stinger, né? Vem da época do Neolítico, da pré-história. Eles encontraram alguns caracteres rúnicos, né, em algumas cavernas, que até visitei quando essa descoberta, né, e réplicas, quando eu estava no Museu de História da Suécia, né? E aí, nesses caracteres, a gente já vai ver aí as primeiras runas, né? A gente consegue ver o Gifo, ver o Dagaz, ver o Tyr, ver a Isa, né? A gente vê um monte aí de runas já no Neolítico, né? Então, é uma coisa muito antes de tudo, né? Não é uma coisa nova, né? E, bom, e aí também a gente vê muitos caracteres solares, né? Circulares, que não são letras, representando o sol. A gente começa a ver suásticas, né? Mas isso é muito lá atrás, né? Não é uma coisa que foi inventada no século passado, né? Esse uso pelos povos aí dessa região, né? Pan-germânicos, vamos dizer assim, já era assim, muito frequente, né? Bom, falando de uma das duas outras origens que o pessoal também me pergunta, existe uma origem primordial, né? Então, para alguns, foram caracteres cósmicos que foram compartilhados com o povo aí da ilha de Thule, que é uma tradição primordial das mais antigas de todas, e com os povos da Hiperbórea, né? E que depois eles acabaram se difundindo aí pelo mundo, né? Esse meu mapa geopolítico aqui, na verdade, ele não é um mapa histórico, né? Porque a gente vai ver convivendo ao mesmo tempo a Atlântida, Agartha, Lemúria, né? Mas essas civilizações não conviveram, né? Apenas esse mapa histórico que eu achei interessante para situar aí a Ilha de Thule, né? Que das tradições primordiais ela é a mais primordial. E uma outra origem aí, essa origem mitológica, né, que é atribuída aí ao deus Odin, né? Então ele se empalou com uma lança, ficou dependurado num freixo, que é a árvore do mundo, por 9 dias e 9 noites, então tem um caráter iniciático, e aí as runas lhes foram reveladas. Não foi ele que inventou as runas, mas ele recebeu a revelação, porque era um Deus que ele era, eu vou dizer assim, viciado ou alucinado pelo conhecimento. E assim que ele obteve o conhecimento das runas, ele também compartilhou com toda a humanidade.
Então, Odin tem esse viés de querer conhecer tudo, passado, presente, futuro, e toda a universalidade, né? É interessante porque dos deuses que a gente ouve falar, poucos têm essa atração, que eu sempre falo, pelo conhecimento. E aí eu também vou contar uma história dele mais para frente, que faz com que essa história aí a gente comece a acreditar mesmo. Bom, e aqui as runas, né, e seus significados, né? Então, vejam os significados aí, as primeiras letras aí do seu nome, né? Cada uma tem uma pedra aí que eu coloquei, que faz parte, né? As runas são divididas em 3 famílias, que se chamam Aet, né? Então, a primeira família do deus Freud, ligado à agricultura. Então, tem gado, tem roda de carroça, tem tocha, né? Então, ligado muito com fazenda, com sítio, né? Com mesmo a área rural. Segunda família, o Aet, é do deus Hagal, né? O deus Hagal, então, ele está mais ligado com a natureza, né? Aí tem granizo, tem gelo, tem aí a época da colheita, o teixo, né? O alce, o sol, né? Então, é muito interessante. Até eu combinei comigo mesma de falar do U, do irmão Ulisses, né, que começa com U. O U é a runa Ur, que é do bisão. Então, é a pessoa que está sempre passando por testes, vários testes, principalmente testes de força, mas de força espiritual. Um dos testes aí dessa runa era passar uma noite na floresta, tá, Ulisses? Porque aí, quando passava uma noite na floresta e saía de lá, era o teste do guerreiro, né? Porque imagina se para a floresta passar a noite a 10 graus negativos, 0 graus, por aí. Então, realmente, se sobrevivesse, era um guerreiro mesmo, tá? Mas eu lembrei bastante de você, né? Que você me lembra muito essa questão aí do guerreiro, né? Aí o André Correia, a letra A, né? Ansus. O Ansus está ligado com a boca, com a comunicação. Então, cada um vai seguindo aí. O Rodrigo. Então, o Rodrigo aí começa com R, né? Aí é o R do Raído. Pessoas que sempre seguem em frente, né? Rosa Bastos também com R aí. Querido Dieguito, a letra D, que é o da gás, é o amanhecer, você sempre viverá para ver um novo dia, né? Então, também, pessoas, né, que lidam bastante com superações. Então, cada um vai ter a sua letra, cada letra tem o seu significado, primeira letra do nome, e, na verdade, é uma síntese, né, da sua vida, né? São as coisas que você luta, né? O MAN aí do Marcelo, não podia deixar de falar, Projeto Mayhem também. O MAN, ele representa a humanidade, né? Projeto Mayhem são projetos que atingem várias pessoas e vê toda a diversidade como se fosse única, né? Leva o conhecimento para todo mundo, né? Então, o M tem essa questão, né? Quem tem M no nome tem essa missão de viver sempre bem em comunidade, né? Fazer o bem, enfim, todas essas coisas. A minha é Lígia, né? O meu é um L, o L é o Lagus, né? Água, intuição. Então, cada um vai tendo em cada letra aí uma parte, né? Da sua personalidade, né? Que fica aí até exposta, né? Com a primeira letra, né? Então, é interessante a gente ver, né? Porque eles também têm a numerologia rúnica, né, que trata das letras, né, e cada tem um número associado também a cada uma, né. Então, é um conjunto aí bem grande de oráculos, né, que, na verdade, se usam as runas. Bom, e o Runemal, né? O Runemal, então, é quando fazem a divinação, né? Xamãs nórdicos chamavam esse evento de Runemal, então eles se preparavam, alguns faziam jejum, né? Eles já não comiam carne, né? Porque também a carne era escassa, né? Às vezes comiam peixe ou foca também, era uma carne apreciada. Carne de baleia também, que eu também provei quando estive lá. Não gostei, já vou avisando.
né? Mas eles faziam, então, essa questão oracular, porque precisava desse momento especial, né? Para fazer essa conexão, né, com a questão do cósmico, né? Então, eles falavam que era uma navegação, né? Porque tinha o ego, que conectava com o eu interior e o eu interior com o cósmico. Então, eles falavam que a alma navegava nesse canal, ia até lá em cima, pegava aí as orientações e descia, né? Então, era bem isso. Mas as runas, elas não têm um caráter de prever futuro, elas dão uma orientação. Quem vai escolher se vai seguir orientação ou não é a pessoa, é o livre-arbítrio. E o resultado de tudo isso são as decisões que você tomou. Então, eu vou tirar runas porque elas vão dizer o futuro. Quem pensa assim não está pensando muito correto, né? Sempre é uma orientação. Por isso que quando eu tirava runas, eu nunca sabia o que fazer, né? Eu tive que começar a jornada interior para entender, né, qual era o meu caminho e o meu livre-arbítrio, né? Como que eu ia fazer com que levasse a resultados sempre positivos, né? Mas eles falam que é um produto do inconsciente, que a mente consciente decodifica, né, por causa do símbolo. Então, era assim que era um Runemal. Tem alguma pergunta sobre Runemal? Porque sempre todo mundo pergunta, né? Eu já vou responder então, tá? Se as runas são consagradas, também já respondi essa pergunta da outra vez. Sim, cada um faz suas próprias runas, e assim que você fizer, tem que consagrar aí, né? Mais natural, ao fogo, ao ar, à terra e à água, tá, Deodebe? Por isso que o moço, na hora que faz as runas, ele tem que tomar cuidado. Primeiro, quando faz um talismã rúnico, ou quando alguém faz alguma runa para você, ele, na hora que ele está fazendo, ele tem que ter boas intenções, porque você vai carregar as intenções que ele colocou na hora que ele está fazendo, né? Então, por isso que demora, e quando você falou, eu até entendi, né? E aí, depois que você recebe, né, de alguma forma, você tem que consagrar os 4 elementos. Outra coisa muito interessante, somente quem tira runas é que pode mexer com as próprias runas. Ninguém tira a runa, eu tenho um saquinho de runas, ninguém põe a mão para tirar as runas. Eu tiro a runa para a pessoa porque eu que vou ser o canal, é assim que funciona. Tá? Então, e faz tempo que eu não tiro, né? Porque eu acho que tem outras maneiras de obter a orientação do cósmico, mas se for necessário, casos absolutamente necessários, eu tiro. Mas é assim que funcionam, tá? Outras pessoas sentem de outra maneira, né? Bom, espiritualidade, né? Religião nórdica politeísta, né? Então, aqui entra num conjunto de coisas que todo mundo tem mais familiaridade, né? O chefe dos deuses guerreiros era o Odin, aí tem o deus Loki, que não é filho do Odin, ele é um amigo do Odin, que o Odin precisou de alguns favores e o Loki acabou fazendo, e ele convidou o Loki, então, para morar com ele lá em Asgard, né? A deusa Froia, que na verdade ela é refém dos deuses guerreiros, ela é uma deusa da agricultura, também muito comparada com a deusa da fertilidade, né? Teve uma guerra entre os deuses guerreiros e os deuses da agricultura, os Vanires, e aí teve uma troca de reféns, e aí a deusa Froia e o gêmeo dela, o deus Froi, foram levados aí para Asgard. Tem o deus Thor, que é filho do Odin, mas não do casamento principal dele com a deusa Frigga, que é a próxima deusa aqui, né? É de uma ligação externa dele. E o Thor é um deus gigante, né? O deus Heimdall, que é o que vai anunciar o Ragnarok, que é o final do mundo. Então, ele vai tocar uma trombeta, que é uma história muito parecida com as trombetas do Apocalipse, né? Então, ele vai fazer isso. Tem a deusa Hel, que é a deusa do inferno. O deus Vidar, porque ele vai matar o lobo Fenrir, que é o lobo que vai matar Odin no Apocalipse, né? No Ragnarok.
Tem o Hermod, que é um outro deus guerreiro também, e o deus Brage, que é um deus da música, né? Peguei, assim, os principais, né? Mas tem muitos outros deuses, né, nesse panteão aí escandinavo, né? Os germanos, né, também tinham deuses muito parecidos aí com os escandinavos, né? Bom, e não para por aí, né? Eles têm também gigante, gigante de gelo, gigante de terra, gigante de fogo, né? Tem os anões, que a gente, quem assistiu aí o Anel dos Nibelungos e tudo mais, as tríades aí do Anel deve lembrar. Tem os trolls, né? Que eles vivem aí torturando os humanos, principalmente nos sonhos que viram pesadelos, e aqueles que todo mundo gosta, né, que são os elfos, né, principalmente os elfos claros, né? Os elfos claros podem ser loiros e podem ser ruivos também, né? E tem os elfos escuros também, né? Então tem vários personagens, tem muito mais personagens aí nessa espiritualidade escandinava, né, que a gente são menos conhecidos, né, e a gente acaba nem colocando, a gente coloca que as pessoas aí conseguem ter mais familiaridade. Eles gostavam muito de adivinhação, né? Então, os homens ou mulheres podiam fazer predições, tinha as volvas, as videntes, até o Odin procurava a volva. Tem até uma história em relação a isso, que ele queria muito saber como é que era o fim do mundo, o começo do mundo, o fim do mundo. Ele queria ter conhecimento de qualquer maneira, né? Tem as feiticeiras, as sages, e os god, que são sacerdotes, cada um com a sua atribuição, mas para a cura somente xamãs. Também acreditavam que as doenças eram espirituais e que o corpo físico apenas era um reflexo dessa doença. Então, se curava o espírito, o corpo também ia ficar bom, né? Então, tem essas questões. Rituais de iniciação tinham 2 tipos, né? Vou falar um pouco mais rápido, né? Mas tinha a iniciação dos xamãs, que podia ir para a noite na floresta escura, matar um animal, vestir a pele desse animal e sair de manhã, com o nascer do dia. Podia subir num mastro e fazer 9 incisões, representando os 9 mundos escandinavos, ou ficar pendurado na árvore durante uma noite inteira, que nem o deus Odin, né? Então, eles adquiriam aí a sua mediunidade. E também tem as iniciações dos mistérios odínicos, né? Aqueles que queriam ser membros do culto ao deus Odin, né? Então, eles poderiam ir num labirinto, chegar no centro, encontrar a estátua do deus Baldur, que é um filho do deus Odin, que foi morto. Então, para quem não sabe, os deuses escandinavos, eles não são imortais. Eles são mortais, e quando eles morrem, eles vão para o inferno comum. Por quê? Porque eles não são heróis. Somente os heróis é que vão para o Valhalla. Eles têm essa questão, né, ética, vamos dizer assim. Ou, no meio do labirinto, tem um espelho, eu até coloquei aqui a foto de um espelho escandinavo, esse espelho se chama assim. E falavam que tinha uma placa, né, escrita, conhece-te a ti mesmo, né? Então, vejam, as religiões, elas vão se tocando. Ou quem queria ser adepto, né, passava pelas 9 cavernas subterrâneas, né, encontrando, então, os xamãs lá, os sacerdotes, na última caverna, que representava os 9 mundos aí. Tudo isso para ser admitido aí nos mistérios odínicos. Alguns dizem que eles existem até hoje, né? Então, sacerdotes também existem até hoje, né? Então, essa religião pré-cristã, na verdade, acho que não acabou, né? Ela ficou aí meio que escondida. Bom, falando um pouco de rituais, então, tinham rituais públicos, banquetes, festivais, né? Rituais nas fazendas, rituais comunitários, rituais em templos, então eram muito poucos templos. Eles gostavam de fazer os rituais mesmo ao ar livre, né? Até tem o templo de Uppsala, que é muito famoso, mas a gente só ouve falar disso. Faziam sacrifícios humanos, faziam sacrifícios animais e faziam sacrifícios de crianças, né?
Aí não vale, né, gente? Criança não vale. Mas eles faziam também. Poucas estátuas de deuses se faziam de metal e de madeira, mais pingentes para usar em colar e mais o martelo do deus Thor, né? Não tinha um dogma, não tinha um livro assim que nem uma Bíblia, não tinha uma organização. Cada um que sabia fazer o ritual ia lá e fazia o ritual. Tinha aprendido como era o ritual, ia lá e fazia, né? Então, isso também era passado, né? Ancestralmente. Não tinha sacerdote, não tinha função ritualística. Cada um que sabia ia lá e realizava o ritual. Então, não tinha uma unidade, né? A tendência é a gente tratar eles todos como fosse a mesma coisa, todo mundo cultuando um deus. Não. O pessoal da agricultura tinha os seus deuses. O pessoal que era guerreiro tinha os seus deuses. Então, não existia uma unidade, né? Uma religião única assim. Vida após morte, né? Eles acreditavam em reencarnação, que os mortos conviviam com os vivos, que os mortos se comunicavam, mandavam avisos de perigo, e acreditavam que reencarnavam na própria família ou em objetos, né? Mas tinha uma coisa mais interessante, né, que é o destino das almas dos mortos, né? Então, os guerreiros, heróis, iam para o Valhalla. Os guerreiros que não eram heróis iam para o Volkswagen aí, que era aí o salão da Freia, né? A Freia também acolhia as mulheres, né? E o Helheim era para todos os outros, doentes, deuses, todos que não tinham morte heróica iam aí para o Helheim. Bom, eles acreditavam que o ser humano tinha 3 corpos, o corpo físico, a alma e o espírito acompanhante. Só que a alma, ela tinha a forma de um animal. Cada um tem o seu animal dentro de si. E pensa, Lígia, qual é o animal? O animal que a gente mais gosta. Até eu brinquei na outra live, né, que ninguém nunca pergunta qual é o animal que eu mais gosto. E aí eu vou deixar uma pergunta, eu vou perguntar para André Correia. André Correia, qual será o animal que eu mais gosto? Que você mais gosta? Porque esse animal que você mais gosta é a sua alma interna, é o que sai de você durante a noite e volta de manhã para você. Olha, você, sendo uma estudante dessa... Ou são corvos, são os corvos de Odin, ou são os lobos. Qual será meu animal, André Correia? Eu vou chutar nos corvos. O animal que eu mais gosto é o tigre. Você vai para a Ásia, então. Olha, pode ser que eu vim de lá, né? Aí é que tá, né? Você retorna. Vou retornar, mas o animal que eu mais gosto é o tigre. Então, o seu animal que você mais gosta, normalmente, é esse animal aí que passeia de madrugada por aí e volta para você, aí todo amanhecer. Já pensou meu tigre passeando por aí? Ai, que legal. Bom, aqui só falando também, não vou me estender na história que eles têm aí do começo, né? Então, do nada não pode existir coisa alguma, né? Então, houve aí uma colisão entre o mundo do gelo e o mundo do fogo, né? Houve um degelo no mundo do gelo, e aí, então, apareceram os gigantes do gelo, a vaca Aldunla, aí ela lambeu o gelo, foi aparecendo um ser que era o Buri, e é interessante porque esses seres dão origem a outros seres, né? Como fosse uma questão até de hermafroditismo, não quero nem falar errado, né? Então, aí, até que chega no Bor, que é filho do Buri, e na Bestra, né, que é uma giganta de gelo, filha aí do Ymir, e aí eles casam e têm 3 filhos, né? Odin, Vila e Vé. Adão e Eva, né, que teve 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Então, vejam que essa tradição primordial, ela vem aí já de um certo tempo, né? E assim como teve o Gênesis deles, né, o Ginnungagap, tem também o Ragnarok, que é o Apocalipse. E indo também para uma parte aí que o nosso irmão Ulisses adora, que eu nem me atrevo a falar de cabala nesse grupo, mas aqui à esquerda a gente vê a árvore do mundo, né?
como eles chamam, ela tem 9 mundos, para alguns autores 10 mundos, quando a gente considera o reino aí dos anões, né? Então tem o mundo dos deuses, Asgard, o mundo do fogo, Muspelheim, o mundo dos elfos claros, Alfheim, o Midgard, que é a terra do meio, onde viviam os humanos, o Nidavellir, que é a terra dos anões, que nem fossem os anões do Walt Disney, que ficam procurando ouro e pedras preciosas embaixo aí da terra do meio, o Vanaheim, que é o reino dos deuses da agricultura, Jotunheim é o reino dos gigantes, Svartalfheim é o reino dos elfos escuros, o Niflheim é o mundo do gelo e, por fim, o Helheim é o inferno deles, que é muito frio, não é quente. Então, tem um autor que fez aí uma disposição desses mundos, né, em 3D, e aí, como se fosse a nossa árvore da vida da Cabala, né? Só que é interessante, até comentei já algumas vezes, que o mundo que fica no meio é o mundo dos humanos. E na árvore da vida da Cabala, o mundo dos humanos é Malkuth, é o último mundo. E para eles, o último mundo é Helheim, que é o inferno. E o mundo do meio, a Séfira que fica no meio, é Tiferet, né? A Séfira que rege aí a nossa via cardíaca, né? Então, é interessante que no meio da árvore do mundo é o mundo dos humanos, no meio da árvore da vida é Tiferet, né? Por que será que tem essa conexão, né? Porque os humanos são os únicos seres dessa árvore que tem coração. Então, se a gente quiser de fato seguir a via cardíaca, que por Tiferet, né? Tem que ter um coração. Aí a gente começa a acreditar que realmente a gente não está em Malkuth, né, Ulisses? A gente deve estar no caminho de Tiferet mesmo, né? Vejam como eles são bastante espertos, né? De bárbaro nesses casos aqui não tem nada. E como que, Lígia, você começou a ver essas questões de cabala, né? Porque existe cabala rúnica. Eu não entendia nada. E para entender a cabala rúnica, eu fui estudar cabala, né? Aí eu comecei a entender um pouco de cabala para entender como que é essa questão aí de cabala rúnica. Então, começou meus estudos de cabala assim já faz alguns anos também, porque é um estudo longo, né? Ulisses que o diga, né? Bom, e falando uma coisa que eu não falei em outras palestras, né? A questão das raízes, né? Aí que eu queria falar do Odin. O Odin queria muito conhecimento. Numa das raízes dessa árvore existe o poço de Mimir. Mimir é um deus que só tem cabeça. E ele guarda o poço do conhecimento. Aí o Odin foi lá e falou, Mimir, eu preciso de ter o conhecimento que está dentro desse poço. Aí o Mimir falou, não tem problema, Odin, se você sacrificar um dos seus olhos, você vai poder tomar um gole d'água desse poço. O Odin não teve dúvida, arrancou um olho e jogou no poço. E tomou a água. E passou a ter conhecimento de todo o universo e de como ele funciona. Então, o que se diz no meio iniciático? É que com um olho, Odin tinha mais conhecimento do que com 2. Ou seja, o olho da providência, que vê absolutamente tudo, que com 2 olhos a gente não consegue enxergar. É uma história bem bonita. A segunda raiz é onde estão as deusas nórdidas, né? As deusas do destino, presente, passado e futuro. Então, tem lá uma roca que tem um fio, né? A religião espírita fala que a gente tem um fio de prata que segura, né, a alma da gente enquanto a gente está dormindo, né? Enfim. Aí, quando chega lá no final dessa missão, a deusa Skuld vai lá e corta esse fio, que é o fio da vida. E na terceira raiz tem um dragão aí, o Nidhogg, que ele está sempre roendo a raiz da árvore, porque no Ragnarok essa árvore vai cair, porque vai faltar essa raiz aí. A terceira, né? Então, é icônico também o número 3. E aí fala aqui dessas questões de resgate, né? Porque para nascer uma coisa nova, precisa a coisa velha morrer. Para nascer um novo homem, o velho homem tem que morrer, né?
Então, a árvore também tem essa conotação aí de renascimento e ressurreição. E, para finalizar, né, vou falar da criação do homem e da mulher, né, que eles estavam passeando numa praia em Midgard, não tinha ser nenhum, os 3 irmãos. Aí eles falaram, nossa, esse mundo está muito silencioso, muito vazio. Aí eles viram que tinham 2 árvores que lembravam muitos seres. Aí eles foram lá e esculpiram 2 seres. No freixo, esculpiram um homem, no olmo, esculpiram uma mulher, e depois os 3 irmãos deram vida e alento a essas árvores, visão, audição e fala também, os sentidos objetivos, e a questão dos sentimentos, pensamentos, né? Que é próprio dos seres humanos, e a sabedoria, né? E aí foram criados os primeiros seres humanos de Midgard. É uma das culturas, das únicas culturas que fala que os homens e as mulheres vieram de árvores, né? Na América Central tem uma cultura que fala que vieram do milho, parece que na Ásia tem alguma cultura que fala de alguma outra árvore, né? Mas eles acreditavam nisso. E assim eu termino aqui a minha palestra de um assunto que eu amo, né? Acho que eu consegui descompartilhar aqui. Consegui? Acho que sim. E aí, meus caros queridos, posso voltar para a minha tela inicial e ficar de frente para vocês. Lígia, E que aí, bacana. foi Tem uma bom. coisa que você mostrou que eu fiquei imaginando, se eu visse aquilo em outro contexto, eu não diria que era nórdico, foram aqueles talismãs. Como é semelhante aos pontos riscados, essas coisas que a gente tem nas tradições africanas, não? É verdade. Inclusive, tem um pesquisador, Ulisses, que fez exatamente essa comparação dos pontos de religiões, acho que é afro, né, que fala, Matriz afro, isso. desculpa, de matriz Matriz afro. africana, né, que fala, Uhum. matriz afro, matriz africana, que são muito parecidos com as pedras de runas, né? Então, porque como eu acredito assim que de fato, né, somos todos um e que existe de fato inconsciente coletivo, isso é muito natural de acontecer, né? Eu já vi esse trabalho aí, se depois alguém quiser, depois eu posso até resgatar, mas foi feito por causa disso, porque também estava estudando runas e se deparou com isso, achou que era runas e não era, teve a mesma sensação que você, sim. E eu também, quando vi, também tive a mesma sensação. E tem espíritos ligados àqueles símbolos ou não? Então, essa é uma questão muito interessante, né? Eles não falavam que tem espíritos associados às letras, mas que cada letra tem um poder próprio, né? A exemplo das letras hebraicas, né? Cada uma emana um poder associado a alguma coisa, né? As runas é da mesma maneira, né? Eles falam que quem tem uma espiritualidade mais desenvolvida consegue fazer as leituras mais facilmente, né? Mas até quem não tem, por estudar, né, por saber significados, você vai desenvolvendo aí a sua intuição para ter uma leitura aí mais assertiva, né? Mas bem observado, Ulisses, é isso mesmo. Eu tive a mesma sensação quando eu li o trabalho do pesquisador. Ele até falou para mim, olha, tem certeza? Pela certeza ninguém tem. Por quê? Porque lembra que uma parte dos vikings foi para o norte da África? Uhum. Então, a gente também não sabe se teve esse toque cultural também naquela época, né? Se existiam tribos, né? Acredito que mais árabes, né? Marrocos, mas a gente não pode dizer que não, né? A gente nunca pode dizer que não houve nenhum contato, né? Eu acho mais difícil, mas nada é impossível, né? Nada é impossível. Tem uma pergunta aqui no chat que eu achei ela interessante, com base até no teu currículo, que você fala sobre a tradição rúnica e a tradição Rosa Cruz Amorque, né?
E a Isso. pergunta é justamente essa, se na tradição Rosa Cruz cita runas em algum momento. Então, não, né? Ela não cita, né? O problema todo é que tem uma contextualização que o meu comparativo, né, é sobre a simbologia, na verdade, né? Que tem coisas que a gente acha que não, mas que elas são muito interessantes, né? Inclusive, né, a questão de posicionamento, né, do templo, por exemplo, né? É só contando para vocês que quando eles iam fazer runas a partir de galhos ou ramos de árvores, né, tem um autor que fala que eles escolhiam os galhos ou ramos que estavam com sentido para o leste. Eram esses os escolhidos para cortar, né, para picar e fazer runas, né? Para quem também não sabe, nem sempre tinha faca, né? Porque faca é de metal. Então, eles pegavam e cortavam o dedo de algum modo e faziam a caractere de runas em sangue, né? Em madeira, em osso de animal morto, né? Espero. Mas é o que eles encontravam, né? Para fazer, né? Normalmente as runas de ossos, às vezes eles quebravam os ossos e faziam caractere em sangue e jogavam, como se joga aí, parecido talvez como joga Búzios, não sei, porque nunca vi, mas só vejo mesmo no YouTube, né? Nunca presenciei assim. Mas eles faziam essas coisas aí, né? Tinha toda uma conotação aí. Assim, muito interessante as coisas, né? A gente acha que não, mas acaba encontrando sempre alguma coisa de uma cultura na outra, né? Eu achei super interessante isso daí que você falou. Eu tenho até uma coisa, eu achei que você fosse falar na palestra que tem um autor que chama Alan Weber. Ele coloca que a origem das runas, provavelmente ou possivelmente, ele coloca como constelações. Que você, por elas serem todas retas, eles conectam. Deixa eu ver se eu acho aqui, me dá um segundo. Daí eu mostro para vocês. Share. Vocês conseguem enxergar? Sim. Olha aqui. Então aqui você tem o céu do hemisfério norte, e aí você ligando as estrelas principais, né? Isso aqui é o céu rúnico em 1200, né? O cara fez mais ou menos o estudo de astroarqueologia. Isso. E aí você consegue traçar as runas no céu, conectando as estrelas principais do hemisfério norte. Então essa é uma das teorias que tem, né? Aí o cara tá brigando lá na academia, tudo. Mas eu achei super interessante a ideia dele de que é realmente um alfabeto dos deuses, que veio dos céus, né? E toda uma origem. E aí conectaria com a parte hebraica, com a Cabala mesmo, porque no curso que eu dou de runas, eu trago as runas junto com o tarô. Se você parar para olhar cada runa, ela tem uma expectação direta com uma letra do alfabeto hebraico, e aí você pega o arcano do tarô e a runa, e aí você olha e fala, pá, os dois são as mesmas coisas, né? E não é forçado, não é um encaixe, é um negócio tão absurdo que é natural a parada, né? É pena que esses caras morreram tudo, tá tudo lá atrás, a gente não tem nada escrito, não dá para provar nada, né? Só nossa especulação. Mas foi maravilhosa a sua palestra. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Esse assunto seu também, eu também li. Sobre astronomia rúnica mesmo, né? Não sei nem se é do Weber, não sei se é desse autor, mas tem muita gente já fazendo essas conexões, né? Parece que agora com a série Vikings e tudo, todo mundo começou a ler, querer jogar, então assim começou de novo uma certa cultura aí, de novo, em relação às runas, né? Porque durante muito tempo também foram esquecidas, né? A questão da Segunda Guerra também pegou muito fundo, né? Essa questão cultural, mas é cultura, né, gente? E aí as pedras, as runas, elas não têm culpa nenhuma, né, do que aconteceu. Mas sim, Deodébio, tem muitas vertentes da questão das runas. Tem a cabala, tem a numerologia, a gente, inclusive, tem um calendário que, assim,
cada runa rege um horário. São 24 runas, 24 horas do dia. Então, se você quiser fazer uma coisa, você consulta o calendário, essa hora é boa, essa hora é ruim, essa hora pode, essa hora não pode, essa hora tem que tomar cuidado com isso, com aquilo, né? Então, assim como tem para outros oráculos, tem. E cada carta do tarô também pode ter uma regência rúnica, né? Então, tá tudo bem interligado. Por isso que eu falo que a gente é todo mundo um, né? Não tem nem sentido separar, né? Talvez a gente tenha que fragmentar para depois unir, né? Aí é o sentido de reintegração, né? Foi maravilhoso. A gente adora, como o Ulisses já tinha falado em outras entrevistas, a gente gosta quando vem entrevistado e a gente vê ele dando a palestra e brilha o olhinho assim da pessoa, que a gente vê que a pessoa ama o que está fazendo, né? Deixa só eu ver, eu começo... Pô, André, eu vou começar por aqui, então. E ficou faltando a pergunta principal, né? Como é que o pessoal te acha? Como me acha? Normalmente, eu tenho um WhatsApp, meu número, normalmente, as pessoas têm já, não tenho problema com isso. E tem o meu e-mail também, né? Você quer que ponha no chat? Quer que fale? A informação que você passar para o Ulisses, eu vou colocar. Quem estiver assistindo a gente no YouTube vai estar disponível aqui no chat. Ou se você tiver página do Instagram, tem o meu Instagram também. Eu passo se você queira divulgar, claro, né? Porque como eu dou aula, então, quando eu faço palestra, o que eu divulgo em palestra é a mesma coisa que eu divulgo para os meus alunos, né? Assim todo mundo tem acesso fácil, alguma pergunta, fiquem bem à vontade. A pessoa também já fala livro de runas que eu estou querendo ler, como é que eu começo. Eu sempre falo que um livro bom para mim, que é uma Bíblia, é da Mirella Faur. Então, eu adoro esse livro também, é o meu favorito. É um compêndio, né? Que ela juntou de coisas de vários autores que eu até tenho os livros aqui de muitos anos. Eles conseguiram juntar no livro, só que ali tem assim, ela tem a tradição viking e muitas coisas de tradição celta junto, exatamente por causa desse tempo que os vikings ficaram aí no Reino Unido, né? Então teve toque de cultura aí de tudo quanto é lado, né? Mas é um livro que eu amo, né? Que eu sempre falo, se puder, pode adquirir aí, que eu acho bom. E procuro ler todos os livros de runas, estou assim, querendo muito esse que vai sair seu, estou até ansiosa. Põe meu nome aí primeiro da lista aí que eu, que eu quero ler. Joinha, eu vou seguir aqui pela rodinha. Então, André Corrêa, suas considerações finais. Lígia, fantástica a exposição, muito, muito legal mesmo. Fazer toda a trilha das runas, conhecer toda a história, fazer essa identificação. Eu estava mostrando para o Ulisses aqui nos bastidores, não sei se você já viu os Vikings no Brasil, né? Traz alguns relatos de passagem dos Vikings pela Amazônia, né? Da chegada deles até no Paraguai, de algumas formas. É um tema que eu gosto há muito tempo e passar por essa palestra, ver você falando tudo isso é maravilhoso. Então, muito, muito obrigado pela partilha, pela generosidade e pela troca, e espero ver você aqui no Mayhem e em outros lugares mais vezes. E se você quer saber um pouquinho mais sobre bruxaria, eu convido vocês a conhecer a Conexão Pagã, que tem live todas as segundas-feiras às 21 horas no YouTube, youtube.com/Conexão Pagã, e no Instagram, @Conexão Pagã, a gente está por lá todos os dias. Beijo para vocês. Obrigadão. Rosa Maria Bastos, suas considerações finais. Olha, primeiro um detalhe, eu acho muito interessante como tudo começa a se juntar no século XIII, XII, XIII, XIV. É incrível, né? A Espanha das três religiões, as runas que foram surgindo, que já existiam, mas que começaram a surgir também, as conexões entre cabala, runa, tarô, o irmão Ulisses também falou a respeito. Eu fui ver, irmão Ulisses, muito interessante aquilo que você mandou, muito obrigada, gostei demais. E assim, a palestra da irmã Lígia é fantástica, porque traz um conhecimento que a gente teria que ler inúmeros livros para poder chegar nisso. E traz uma informação que em poucos lugares a gente também conhece.
E muito obrigada, então, irmã Lígia, por compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Irmão Marcelo Deodébio, esse projeto Mayhem que você tem, ele é fantástico, porque ele leva o conhecimento para quem deseja o conhecimento, de todas as formas e de uma maneira bem livre, onde todo mundo pode dar a sua opinião, não há críticas, é uma tolerância total. Então, parabéns a você também por tudo isso. Muito obrigada pela sua iniciativa. Isso sim, tá? Valeu. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Muita informação. Assim, é fantástico. Tanta informação histórica, informação de conhecimento, de runas. Assim, foi muita coisa. Quem está vendo esse vídeo aqui depois dessa gravação, essa gravação foi fantástica, que a energia está muito boa. E para vocês que estão chegando agora, recomendo entrar no catarse.me/TDC. Vocês vão fazer parte do Projeto Mayhem, vão receber a revista de Hermetismo, onde tem matérias fantásticas aqui, dos mais diversos assuntos. Não sei se vai dar para ver. Vocês vão participar do Infância Azul, um projeto de caridade muito interessante. Vocês também vão poder fazer parte dos grupos de Telegram, onde tem um pessoal bacana que vai te ajudar muito, além, é claro, de poder participar dessas gravações aqui e fazer parte desse projeto magnífico aqui, do Projeto Mayhem. Ulisses Massad, considerações finais. Lígia, minha querida, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente já estava combinando isso, já tinha um tempão. A sua aula foi maravilhosa, eu já tinha certeza que ia, porque eu tenho o privilégio de poder ver a irmã Lígia dando outras palestras sobre outros assuntos lá, né? Vi uma palestra de tarô, já vi palestra de cabala, já vi uma série de palestras dela, e sabia que a qualidade era boa, e sabia que ela ia trazer algo incrível aqui para a gente. Adorei a palestra e vamos ver se a gente combina mais coisas, que a Lígia tem outros conteúdos também para ela compartilhar com a gente aqui. Obrigadão mesmo. E aproveitando, né, como tem bastante martinistas aqui, se vocês gostam de anjos e querem aprender magia enoquiana, entra no site enoquiano.com.br, lá vai ter um link para o grupo do Telegram, e vai ter uma galera lá que a gente troca informações todo dia, a gente conversa sobre o assunto, a gente ensina, a gente troca experiências, e tenho certeza que vocês vão gostar. E tem muita coisa de martinismo, muita coisa semelhante com a magia enoquiana, hein? Falando para o pessoal todo aí. Então é isso, galera. Um abraço, beijos a todos aí. Maravilha. E, irmã Lígia, suas considerações finais. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Da outra vez que eu vim e falei um pouquinho, falei, nossa, gente, daí alguns dias vou ser eu, e aquele nervoso que dá, mas é um nervoso bom, de que a gente está, exatamente, né, como eu falei no começo, né, trazendo a luz e somando com outras luzes, né, muito conhecimento, a gente tem o grupo tem uma energia muito boa. Essa noite o Rodrigo falou uma coisa bem especial. E agradeço também todos os meus amigos, né, da Rosa Cruz, martinistas, enfim, e de outras comunidades que vieram ver a palestra. Espero que tenham gostado. Meus contatos eu vou passar para o Ulisses, aí quando editar, provavelmente todo mundo vai ter aí alguma pergunta, alguma coisa, mas estou sempre à disposição. A Rosa Maria é uma amiga muito querida, e ela sabe que eu sou sempre muito prestativa, né? Então, estou sempre à disposição para quem quiser alguma coisa. Marcelo, se precisar alguma coisa, pode também entrar em contato, assim como os outros irmãos e irmãs. E eu estou muito bem, estou muito feliz, e eu me sinto como eu tivesse realmente recebido uma dádiva. Eu só tenho gratidão em relação a isso. Muito obrigada. A gente que agradece. Deixa eu aproveitar que tem um monte de gente nova aqui hoje. Essa entrevista é número 407. Então, significa que tem
406 entrevistas para trás e todas elas da mesma qualidade. Ó, tem entrevista com a Rosa, tem pelo menos umas 2 palestras com o Ulisses, o Rodrigo. Você vai falar não só de martinismo, mas a gente tem de maçonaria, das várias vertentes da maçonaria, de Umbanda, de Quimbanda. A gente já entrevistou padre, então dá uma procurada, tem várias playlists, né? Por que eu estou falando isso? Porque o YouTube agora ele só está divulgando aqueles canais que fazem vídeo de 10 minutos, né? Então a gente está meio estagnado, então a gente precisa da ajuda de vocês. Então aperta o sininho, dá o like, divulga o canal nas listas, né? Pega aquelas entrevistas daquelas pessoas que vocês gostaram, os assuntos bacanas, porque a gente fica aí 1h30, 2 horas falando, né? E divulguem nas listas, porque é o único jeito, né? Como a Rosa falou, a gente tem feito o trabalho de curadoria principal, né? A gente fala, poxa, é super legal, vem um monte de gente, não tem briga, não tem besteira, mas por que não tem besteira? Porque o Ulisses passa horas, quando a gente fala assim, quem vai vir palestrar? A gente vê o currículo da pessoa, vê se é séria, vê se não vai falar besteira, vê se não é um Zé maluco. E aí, quando a gente chama a pessoa, a gente já sabe que vai vir alguma coisa de qualidade. Então, e depois de, sei lá, 2 anos. Quanto tempo a gente está, Ulisses? Uns 2 anos e pouco. Desde o começo da pandemia. Da pandemia, né? Então já deu 400 e poucas entrevistas. Tem quase 800 horas de material, nota 10. Mas a gente depende da divulgação boca a boca para passar esse conhecimento. Então, para você que está assistindo a gente, então não esquece, segue o canal, dá o like e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.